Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de múltiplos, divisores e números primos. Vamos relembrar o exemplo que a gente fez na aula. Flávia faz canecas para vender. Um cliente encomendou 36 canecas e pediu que essas fossem entregues em 3 caixas, cada uma com a mesma quantidade de canecas. Depois que ele embalou a encomenda, não sobrou nenhuma caneca e conseguiu a mesma quantidade em cada caixa. Por que isso ocorreu? Nós temos algumas formas de dar essa resposta. Foi possível porque 3 vezes 12 é 36. Isso foi possível porque 36 dividido por 3 é uma divisão exata. Foi possível porque 36 é múltiplo de 3. Foi possível porque 3 é divisor de 36. Francisco coleciona miniaturas de carros. Para saber quantas miniaturas ele tem, está contando de 3 em 3 a partir do zero. Nessa contagem, a gente obtém a sequência dos múltiplos de 3. E a gente pode registrar assim, M3, entre parênteses, e depois listar esses múltiplos. No final, depois de alguns múltiplos, a gente coloca as reticências, porque é um conjunto infinito, o conjunto de múltiplos. Como saber se um número é múltiplo de outro ou não? A gente vai fazer uma divisão entre eles. O dividendo, divisor, quociente, lembrando esses nomes. E aqui embaixo a gente tem o resto. 18 é múltiplo de 3, porque 18 dividido por 3 tem resto zero. E nessa operação a gente também tem outro divisor do 6. 18, desculpa, que é o 6. A gente consegue saber que o 18 é múltiplo do 3 e o 18 também é múltiplo do 6. Uma divisão que isso não acontece, para a gente ver um contra-exemplo, é o 25, ele não é múltiplo do 3, porque sobra resto 1. Então, ele não é múltiplo do 3 e nem do 8. Em uma divisão exata de números naturais, temos que o dividendo é múltiplo do divisor e múltiplo do quociente. E como saber se é divisor ou não? É da mesma forma, fazendo uma divisão. Então, o número que eu quero saber se ele é divisor de outro, ele vai ocupar o lugar do divisor aqui no algoritmo. Então, nessa operação, eu quero saber se o 3 é divisor do 18. Sim, porque ao dividir o 18 pelo 3, o resto é zero. Da mesma forma, eu também obtenho um outro divisor do 18, que é o 6. 18 dividido por 6 é 3. A gente sabe disso. Sequência de múltiplos e divisores. Retomando aqui como escrever. Sequência de múltiplos é com M, como eu havia dito anteriormente. E no final a gente põe reticências. E os divisores são um conjunto finito, porque eles sempre vão ser entre 1 e o próprio número. Então, a gente vai realizar essas divisões ou testes de divisibilidade, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, e vai obter essa lista de divisores. Então, são números que, ao dividir 16 por ele, o resto é zero. Um padrão na sequência de divisores que é muito utilizado e muito importante é o arco-íris. Eu vou fazer o produto do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. E esse produto dá o número que eu estou buscando os divisores dele. Assim eu consigo obter um outro divisor que está faltando e conferir ao mesmo tempo se não está faltando ninguém. E aí nós vamos retomar as regras de divisibilidade que a gente viu no 6º ano. Quando que um número é divisível por 2? Todos os números pares são divisíveis por 2. Relembrando, os números pares são aqueles em que a unidade é 0, 2, 4, 6 ou 8. Alguns exemplos para nós: 12 é um número par, ao dividir por 2 eu tenho o resto 0, 13 é um número ímpar, eu tenho o resto 1, 14 é um número par, tem resto 0. Quando que os números são divisíveis por 3?
a regra do 13 é um pouquinho maior, que é o seguinte: você deve somar os algarismos do número. Se essa soma for um múltiplo de 3, então o número também é. Um exemplo, alguns exemplos para nós. 12, eu somei aqui, ó, os algarismos do 12. 1 mais 2 deu 3. 3 é múltiplo de 3. Então, ó, ao realizar a divisão por 3 do 12, o resto é 0. O 13 deu 4. 4 não é múltiplo de 3. Eu realizei a divisão aqui para vocês verem que então sobra resto. O 234, 2 mais 3 mais 4, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, 234 também é. Então, ó, ao dividir 234 por 3, eu tenho o resto 0. Quando que eles são divisíveis por 4? O número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos também forem divisíveis por 4, ou seja, a unidade e a dezena for 0, 0, ou formar um número que é múltiplo de 4. Então, por exemplo, 200 é 0, 0, é divisível por 4. 36 é múltiplo de 4, então é. Se fosse 136, 236, 436, 936, 1036, todos esses são divisíveis por 4. Já que um exemplo que não é o 241, 41 não é múltiplo de 4, então 241 também não é. Todo número cuja unidade é 0 ou 5 é divisível por 5. Então, você pode relacionar com a tabuada do 5, que é toda terminada em 0 ou 5. Então, sempre que acontecer isso, o número vai dar a divisão exata. No caso aqui, o 10 e o 25. Já o 21, que a unidade é 1, sobra resto. Quando que é divisível por 6? Todos os números são divisíveis por 6 quando eles são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como que a gente faz esse teste? Eu peguei de exemplo aqui para nós o 72. Ele é par? Sim. Ele deve cumprir essa regra para ser divisível por 2. E por 3? A gente tem que somar os algarismos. 7 mais 2, 9. 9 é múltiplo de 3, sim. Então, 72, ele é múltiplo de 2 e de 3. Então, quando a gente divide 72 por 6, o resto é 0. O 7, infelizmente, a regra dele não é prática, é muito longa, então o melhor é a gente fazer a divisão por 7 mesmo para testar. Então, por exemplo, aqui o 91 é divisível por 7 e o 76 não é. E a última que a gente usa bastante, que é a divisibilidade por 10, que é a regra simplérrima, que é se o número terminar em 0. Eu trouxe dois exemplos, o 100 e o 250. Não importa quantos zeros são. Se tiver pelo menos um, vai ser divisível por 10. E aí vem a questão dos números primos, que são aqueles que têm um número limitado de divisores. E são muito importantes para diversos conteúdos aqui dentro da matemática. A gente usa as regras de divisibilidade até para poder não ter que fazer divisões para saber se o número é primo ou não. Como assim? Por exemplo, se o número for par, a gente já sabe que ele não vai ser primo, porque ele vai dar para dividir por 2, a não ser que esse número seja o 2. Qualquer outro par não vai ser primo. Então, a gente vai usando essas regrinhas para nos auxiliar disso, porque os números primos só têm 2 divisores. Um deles é o 1 e o outro é o próprio número. Então, nesse intervalo entre o 1 e o número, não tem nenhum outro divisor. Dois exemplos aqui para nós. Um que é primo e um que não é. E aí eu listei as divisões para vocês observarem. 5 é primo, que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Os outros todos sobram resto. E o 8 não é primo porque ele é divisível por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, como ele tem 4 divisores, ele não é primo. Para ser primo, tem que ser apenas 2. E o nome primo vem de primeiro, né? Primeiro de uma sequência de números.
Então, como ele só é múltiplo dele mesmo e do 1, ele é o primeiro de uma sequência. E aí, uma técnica que a gente usa para poder evidenciar os números primos é o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego, o terceiro líder da Biblioteca de Alexandria, e ele criou essa técnica. A gente pega o primeiro número, né, de uma sequência, ou seja, o primo, que a gente conhece, e exclui todos os múltiplos dele, porque eles não serão primos. E a gente vai repetir nesse processo. Então, ó, o número 1, ele não é primo, porque ele só tem um divisor, o 1. E para ser primo, precisa ter 2. O primeiro número primo é o número 2. Então, nós vamos excluir todos os múltiplos de 2. E nenhum deles vai ser primo. Então, vamos lá, excluir todos eles. Aí, agora, o primeiro número que não foi riscado é o próximo primo. No caso aqui é o 3, tá vendo? E aí, a gente vai agora tirar todos os múltiplos do 3, que ainda não foram retirados. Aí, o próximo que não foi riscado é o 5. Então, ele é o próximo primo. E aí, a gente vai tirar agora, assim, os remanescentes múltiplos de 5, porque vários múltiplos de 5 também eram múltiplos do 2. E aí, agora o próximo, 7. Também vamos tirar os remanescentes múltiplos do 7, que no caso aqui era só o 49. Depois, o próximo é primo, 11. Tem algum múltiplo de 11 ainda? Não. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. São todos primos. Então, assim, se bateu aquela dúvida e você tem que usar vários números primos em alguma atividade, em alguma proposta, o crivo de Eratóstenes é uma ótima técnica para evidenciar esses números. Eu sugiro até você acostumar, você pode reproduzir essa tabela e deixar no seu caderno, ou produzir uma maior também, até o 100, por exemplo, porque essa velocidade aqui é basicamente a mesma velocidade para fazer até o 100. Fatoração de um número natural, né? Os números primos, eles são usados nessa técnica, que ela é aproveitada em diversos campos da matemática, né? Principalmente na álgebra e na aritmética. E aí, o que acontece? O que é fatorar? É transformar em fatores, transformar em multiplicação. Então, nós vamos transformar um número natural numa multiplicação de números primos. E aí, a primeira estratégia que a gente pode utilizar é transformar um número numa multiplicação. Então, o primeiro exemplo que nós vamos usar aqui é o 24. E aí, uma multiplicação que dá 24, 4 vezes 6. E aí, o 4, eu posso escrever ele como um produto de dois números primos, que é o 2 vezes 2. Então, eu vou fazer essa troca. O 6 não é primo, então eu tenho que trocar ele também. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é a mesma coisa que o 4 vezes 6 dá 24, do mesmo jeito. Então, agora eu tenho 24 escrito só por número primo. E aí eu posso escrever o 2 com potenciação, porque eu tenho 3, 2, e vezes 3. Então, 2 elevado a 3 vezes 3 é a decomposição em números primos do 24. Observa que esse produto é igual a 24. Para fatorar, também tem um método que a gente chama de método prático, que é dividir o número pelo seu menor divisor primo, é a primeira coisa que a gente faz. A seguir, a gente divide o quociente obtido pelo menor divisor primo e assim sucessivamente até 1, que é aquela que a gente faz o tracinho, vocês devem lembrar. A gente vai fazer agora a fatoração do 630. Então, a gente busca lá o primeiro número primo da nossa tabelinha lá, o 2. 630 é par?
5. Então, vai dividir por 2. 630 dividido por 2, 315. Ó, 315 termina em 5. Então, a gente poderia dividir por 5 ou por 3. Que 3 mais 1 mais 5 é 9. Então, 315 também divide por 3. Eu optei por dividir por 3, mas você poderia dividir pelo 5 também, que não altera a decomposição. Só não vai ficar em ordem crescente, igual vai ficar aqui. 315 dividido por 3, 105. O 105 também divide por 3, porque 1 mais 5 é 6. Então, 3 de novo. 105 dividido por 3, 35. O 35 agora já não divide por 3 mais, porque 3 mais 5 é 8. Já divide só pelo 5, que dá 7. 7 é primo, só divide pelo 7, dá 1. Essa sequência de números aqui do ladinho é a decomposição dos 630. Então, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Que a gente pode escrever usando a potência aqui para abreviar os dois números 3. 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 5 vezes 7. Eu espero que vocês tenham compreendido. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.